Na nossa segunda aula sobre mol, quero te dar mais duas informações e fazer algumas correlações para você dominar completamente esse conteúdo. Fala galera, professor João César aqui do nosso canal Gênio da Química, e na nossa última aula nós vimos que 1 mol equivale a 6,0 vezes 10 a 23 átomos, íons, moléculas, que também 1 mol está relacionado à massa molar do átomo ou da molécula que nós estamos trabalhando. E a primeira informação muito importante que eu quero que você guarde é que 1 mol também equivale a 22,4 litros de gases na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão. Temperatura em 0 graus Celsius e pressão em 1 atm. E com isso nós conseguimos fazer diversas correlações. E você dominando essas correlações, você será capaz de resolver qualquer questão relacionada a mol. A segunda informação que eu quero trazer para você é que o número de mols, N, pode ser calculado pela razão entre a massa em gramas dividido pela massa molar. É uma maneira um pouco mais rápida de calcular o número de mols sem fazer aquelas regrinhas de 3. Um exemplo para que nós possamos fazer as diversas correlações está aqui no oxigênio. O O2, o gás oxigênio, tem massa molar igual a 32 gramas por mol. Conseguimos fazer a correlação entre 1 mol com o número de moléculas, com a sua massa e com o volume. Temos que 1 mol de oxigênio equivale a 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Temos também que 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas e que 1 mol de oxigênio também equivale a 22,4 litros, isso na CNTP. Entretanto, podemos fazer diversas correlações e não ficar refém apenas do mol, como a quantidade de moléculas com a massa molar, a quantidade de moléculas com o volume e também a massa molar com o volume. Vejamos, temos que 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio equivale a 32 gramas. Com isso, nós não estamos colocando um mol nessa correlação. 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio equivalem a 22,4 litros. E também 32 gramas de oxigênio equivale a 22,4 litros. E o domínio dessas correlações é essencial para você fazer as questões de uma maneira muito mais rápida e eficiente. E para praticar, temos aqui a nossa primeira questão. Considere o gás de nitrogênio N2 de massa molar igual a 28 gramas por mol. Em 14 gramas desse gás, calcule, letra A, quantidade de moléculas do gás. Para fazer esse tipo de cálculo, a você que ainda está começando no cálculo, que ainda não tem muita experiência, eu aconselho você sempre a transformar a quantidade de gramas para mol. Então assim nós calculamos, o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Temos que a massa é 14 gramas e a massa molar 28. Fazendo essa razão, nós temos 0,5 mols de N2. Sabemos que 1 mol de N2 equivale a 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de N2. E 0,5 mols de N2 vai equivaler a uma quantidade X de N2. Fazemos meios pelos extremos, a famosa regra de 3. Temos que 1 multiplicado por X é igual a X e que 0,5 multiplicado por 6,0 vezes 10 a 23 X é igual a 3,0 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Entretanto, como nós podemos fazer as diversas correlações, existe uma maneira alternativa e muito mais rápida, que é fazer a relação direta com a quantidade de moléculas de N2 com a massa de N2. Com isso, nós não precisamos transformar para mol e depois de mol fazer a correlação. Isso nos dá uma certa celeridade. Assim, nós temos que 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio equivale a 28 gramas de nitrogênio. E qual é essa quantidade de molécula quando nós temos 14 gramas de nitrogênio, que é o que a questão nos pede? Fazemos mais uma vez meios pelos extremos, temos que x multiplicado por 28 é igual a 28x e que 6,0 vezes 10 a 23 multiplicado por 14 está aqui a sua expressão. 28 multiplicar x passa para o outro lado dividindo, temos essa expressão e que simplificando ela por 14, 14 dividido por 14 é igual a 1 e 28 dividido por 14 é igual a 2. Temos que x é igual a
6,0 vezes 10 a 23 dividido por 2 e que x é igual a 3,0 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Assim fazemos de uma maneira muito mais rápida e não precisamos transformar para mol para de mol fazer a correlação. E isso nos dá celeridade, o que é muito precioso para você que vai prestar um Enem ou qualquer outro vestibular. Na alternativa B nós temos calcule o volume do gás. Como eu falei para vocês, se você não tiver muita prática, transforma em número de mols que fica mais fácil trabalhar. Nós temos que o número de mols é igual a 0,5 mols de N2, que já foi calculado, e podemos fazer a nossa correlação. 1 mol de gás de nitrogênio está para 22,4 litros e 0,5 mols de nitrogênio está para a quantidade X de litros de nitrogênio. Assim mesmo, pelos extremos, bem tranquilo de fazer, não é? X multiplicado por 1 é igual a X e 0,5 multiplicado por 22,4, está aqui essa expressão. X é igual a 11,2 litros de nitrogênio. A outra maneira de se trabalhar essa questão é fazer uma correlação direta entre a massa de nitrogênio com o volume de gases na CNTP, 22,4 litros. Assim nós temos 28 gramas de nitrogênio equivale a 22,4 litros de nitrogênio. E 14 gramas de nitrogênio vai equivaler a uma quantidade X de litros de nitrogênio. Mais uma vez, meio pelos extremos, nós temos que 28 multiplicado por x é igual a 28x e 14 multiplicado por 22,4, está aqui essa expressão. 28 multiplicado x passa para o outro lado dividindo, então temos que x é igual a 14 vezes 22,4 dividido por 28. Fazendo a simplificação dessa razão, dividindo o numerador e o denominador por 14, 14 dividido por 14, 1, 28 dividido por 14, 2. Então x é igual a 22,4 dividido por 2 e que x é igual a 11,2 litros de nitrogênio. Veja que aqui nós conseguimos fazer uma relação direta entre a massa de nitrogênio com o volume de nitrogênio. No nosso primeiro caso, nós primeiro teríamos que passar para mol, para depois de mol fazer a relação. E agora é fácil de visualizar que dominando essas correlações fica muito mais fácil fazê-las. E se você gostou do conteúdo dessa aula, se inscreve aqui no canal e te vejo na próxima aula.